Trânsito Cidadão. 8h37, nos estúdios da Liberdade FM está o nosso amigo Evandro Pauli, ele que é instrutor lá da Autoescola Santa Helena. A gente está aproveitando aqui a passagem do Evandro pelos nossos estúdios toda segunda-feira para ver se ajuda um pouco na harmonia ali do trânsito, né, Evandro? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Acho que quanto mais a gente souber, maior a chance de ter uma harmonia respeitosa aí no trânsito, né, Evandro? E a tendência é que melhore, né? Deveria melhorar, né? Estamos torcendo para isso, né, Evandro? Isso aí. Às vezes a gente aprende lá na autoescola, passa e depois não aplica. Então vale a pena relembrar, né, um pouco, Evandro? Vale a pena sim, né? De uma ou de outra forma a gente sempre vai estar usando isso aí, né? Pelo menos quando fazer aí as infrações no trânsito, vai estar na cabeça fresca de que o que está fazendo é errado. Não vai poder falar que não sabe, né, Evandro? Eu costumo falar assim que de uma forma ou de outra a gente sempre sabe quando faz alguma coisa que não é certa, né? Só que às vezes a pessoa tenta não pensar dessa forma, né? Mas sabe. Tem um provérbio, eu não sei se é chinês, que diz assim: se o que você vai fazer ninguém pode saber, então não faça. Não tá correto, né? Vai dar muito trabalho isso aí. E hoje o nosso tema é super pertinente. O nosso tema de hoje é estacionamento, né, Evandro? Isso mesmo. Tem estacionamento, a gente separou aqui para falar: estacionamento de carro, estacionamento de moto, estacionamento paralelo em 45 graus, também estacionamento para idosos, sinalização, né? Um resumo do que a gente vai falar hoje, né? Isso. Podemos começar pelas placas, Evandro? Podemos. Placas de estacionamento, de proibido estacionar e parar. Como é que funciona isso? Vamos começar com essas últimas citadas, né? Estacionar, parar e proibido parar e estacionar. Nós vamos ter três placas nesse caso, onde você pode estacionar, né? Que vai ter a placa vertical, é simplesmente a letra E, né? Nesse local você pode estacionar sem problemas, vamos dizer assim. Uma vez que você encontrar essa mesma placa com uma linha de cima até embaixo que cobrirá a letra E... Um risco cruzando dentro da placa, né? Isso. Nesse caso você está proibido de estacionar, né? O local é impróprio para o estacionamento do veículo. Mas você pode parar. Parar, sim. Entendi. Esse parar para o embarque e desembarque, né? Algo rápido. E uma vez que tiver essa mesma placa com duas linhas, dois riscos, um X por sobre a letra E, aí ela não permite você nem sequer parar naquele determinado local, né? Tem um exemplo aqui em Santa Helena de um local que tenha proibido parar e estacionar? Se eu não me engano, na frente do cemitério municipal, tá. Que houve um alargamento da calçada e um estreitamento da rua. Ali, se eu não me engano, tem uma placa dessas. É a partir daquele ponto, né? O comando. Exato. A partir daquele ponto, ou pode ou não pode. Dependendo da forma que estiver a placa, ou como estiver a placa, melhor dizendo. Então, se a placa estiver na frente do seu carro voltada para você, quer dizer que dessa placa para frente você não pode estacionar, ou poderá, dependendo da placa, né? Entendi. Então, simulando que seja uma placa aí de proibido estacionar, se eu estacionar, o final do meu carro der bem certinho na placa, tá tudo ok. Agora, se o meu carro ficar estacionado depois da onde está a placa, daí já não tá ok, né? Daí você tá na área que é proibida, daí entendi. Passivo de multa, né? Falando em passivo de multa, ainda também temos o estacionamento dos idosos. Sim. Para estacionar nesse local especial, nesse local reservado, é preciso ter uma licença, né? Você precisa se dirigir a Ciretran e solicitar essa credencial, né? Para a pessoa que vai utilizar, né? A pessoa estando dentro da faixa etária, e com essa credencial, na Ciretran ela solicita e ela poderá utilizar essas vagas que são destinadas a idosos. A idosos ou também com portadores de necessidades especiais e de mobilidade reduzida, né, Ivan? Sim, da mesma forma, daí no caso, né? Já que se você achar que precisa ou que algum familiar precisa,
mais correto ir até o Detran e já resolver isso também. Solicitar, né? Porque aí você vai poder estar usando aquela vaga lá sem restrição nenhuma, uma vez que você esteja conduzindo, transportando essa pessoa que tem essa necessidade. Fora isso, tu não pode usar, né? Ou seja, se você tem um adesivo ou sei lá, esse papel de licença, não quer dizer que você que não é cadeirante ou não é idoso ou não tem portador, só por ter ali o papel que você tem direito à vaga. É estar com a pessoa que tem essa necessidade no carro. Exatamente. A pessoa precisa estar junto, né? Parece tão óbvio, né? Mas às vezes, né, vale a pena, né, lembrar. É interessante lembrar, porque a gente vê muitas vezes isso, inclusive na nossa cidade, né? Chato demais, inclusive. Evandro, agora falando em estacionamento, o que você chama de paralelo, aquele estacionamento que você fica aí junto, né, o carro com o meio-fio. Tem uma distância que seja dentro da norma para você colocar o teu carro em relação ao meio-fio? Essa distância varia de acordo com o estacionamento, no caso. Se ele tiver aquela marcação, aquela faixa de estacionamento limitado ou delimitado, o teu carro precisa ficar dentro daquela marcação. O dentro não significa em cima, né? Da faixa? Da faixa. Em cima está dentro. Em cima está dentro ainda. Não poderia ficar fora. Entendi. Tá? Mas quanto mais próximo ao meio-fio, a linha de bordo, nesse caso, melhor é. Agora, se não tiver essa demarcação, a gente estipula 30 centímetros. Tá? Não ficar mais afastado do que 30 centímetros. Porém, vai ter notificação, vai ter infração a partir dos 50 centímetros. 30 centímetros não chega a ser 2 palmos, né? Não é? Um pouco mais de 1 palmo. 2 palmos vão passar. É? Mais do que isso é passível de multa? A partir dos 50 centímetros. De 50 centímetros até 1 metro nós vamos ter uma multa. E se passar de 1 metro nós teremos outra multa, né? Uau! 50 centímetros a 1 metro, daí teríamos uma multa de natureza leve, com 3 pontos. E acima disso uma multa de natureza grave, 5 pontos. Entendi! Fica a dica aqui então. 30 centímetros no máximo 50, senão olha, já deu multa, viu? Em relação ainda ao estacionamento, as motos, tem estacionamento próprio para moto também, como é que funciona isso? Tem, de moto, as motocicletas, a gente orienta que as pessoas estacionem nos locais que são apropriados, ou seja, onde há indicação, onde há sinalização, que faça uso daquele local. Se na cidade tiver, faça uso, né? Vai ter aí nas esquinas, os cruzamentos e no meio dos canteiros. E caso contrário, né? Você vai ter que estacionar de qualquer forma, eu quero dizer, num determinado espaço. Só que esse de qualquer forma, a gente orienta que a pessoa, que o condutor da motocicleta, pare a moto com o rodado traseiro encostado ao meio-fio. Justamente pelo fato de ela não ter marcha ré, se ele for arrancar e for sair, ele já sai engrenado em primeira marcha na direção da circulação da via. Ah, entendi. Então, além de você, lógico, ocupar esses espaços que são reservados às motos, né, aos motociclistas, se não tiver, você também tem que estacionar daquela forma, com a placa ali voltada para o meio-fio. Se não tem nada que determine uma regulamentação que seja assim, mas pelo fato da moto não ter a marcha ré, é mais fácil para o condutor, para o piloto sair já com a motocicleta em primeira marcha, se ela estiver indicada à frente para a via, né? Entendi. Aí estaciona-se dessa forma, porque a facilidade para quem vai usar é maior, né? Legal. Fora isso, e a nossa última, essa que vai ser uma dica mesmo, né, Evandro? A distância que você estaciona o teu carro em relação ao carro da frente. Dá para dar uma facilitada ali, não precisa colar, né, na placa do carro da frente. Eu uma vez ouvi uma frase, se eu não me engano, foi no balneário, que dizia assim que a velocidade do seu veículo depende da sua inteligência. É uma área de aglomeração de várias pessoas. Essa distância que nós temos aqui de um carro para outro, onde é paralela à linha de bordo,
Nós temos que ser cientes de que se eu parar muito próximo ao carro da frente, se vier um outro que pare atrás, próximo do meu, da mesma forma que eu parei, eu vou me complicar se eu quiser sair. Então respeite um espaço aí que você consiga manobrar numa eventual necessidade de sair antes do que o veículo que está à sua frente, né? Vai da tua consciência, da tua inteligência, né? Legal, fica a dica também. Não precisa colar, né? Facilita para todo mundo, inclusive para o carro que está estacionado na sua frente na hora de sair, né? Agora, Evandro, e agora a última, para encerrar mesmo. Estacionar ali muito perto da esquina. Essa daí era uma coisa que eu nem perguntei para você em off, mas às vezes eu fico com essa aí na cabeça. Eu não gosto muito de estacionar perto demais da esquina, porque eu sei que não vai dar certo isso daí. Tem alguma norma ali? Tem, bem lembrado isso aí. Bem lembrado, né? Cidades maiores, até na nossa a gente vai encontrar isso. A esquina ela vai ser pintada de amarelo também, já para instruir a pessoa que ali você não pode. A distância é até uma questão que é muito abordada em teste teórico, são 5 metros. 5 metros. Essa é a distância. Se você estacionar menos de 5 metros, aí nesse caso seria multa de natureza média, R$ 130,04. Mas a distância das esquinas, cruzamentos, 5 metros. Ou respeitar aquela faixa que é pintada de amarelo. Entendi. Menos isso, passivo de infração, né? Passivo de infração e também atrapalha, né? Atrapalha, porque se vier um carro, um veículo maior, ele poderá até enroscar no seu aí e gerar um dano maior, né? É verdade. Aí não adianta reclamar. É verdade. Obrigado, Evandro. Quanta coisa boa a gente falou hoje, hein? Legal demais. Ficou todo mundo mais esperto aí em relação a estacionamento. Agora, se você perdeu a entrevista completa aqui comigo e com o Evandro lá da Autoescola Santa Helena, pode entrar à tarde aí no nosso Facebook, que vai estar disponível na íntegra, ou então entrar no nosso site fmcomunitaria.com.br, onde estão todas as entrevistas para você aí recapitular. Evandro, brigadão, hein? Vamos já pensando o que vai ser semana que vem, hein? Vamos sim. Sabe o que eu tava com vontade de falar? Retrovisor. Pode ser. Retrovisor. O que a gente tem que, na verdade, qual o ponto ali que a gente precisa enxergar com cada retrovisor, sabe? É interessante isso aí, né? Né? Ajuda bastante também no trânsito. Podemos falar sim. Legal, então. Um abraço, Evandro. Brigadão. Ok, tchau, tchau. Um abraço também para toda a equipe lá da Autoescola Santa Helena, que com certeza agora estão lá tomando chimarrão e dando risada, curtindo a programação. Um abraço para vocês. Até mais.